Fala comigo! Beleza, galera? Renato Ribeiro, terapeuta. Hoje eu estou aqui para falar com você sobre complexo. Você é uma pessoa complexada? Você se sente inferiorizada ou inferiorizado em alguma área da sua vida? É sobre isso que eu quero falar com você, sobre o complexo de Chantecler. Mas antes de a gente bater esse papo, vamos rodar a vinheta. Complexo de Chantecler. Renato, o que é isso? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Comumente conhecido na psicologia, também a gente encontra como complexo de Deus, né? Um escritor de teatro no século XVIII, conhecido como Edmond Rostand, escreve uma peça teatral onde vira objeto de estudo dentro dessa área da psique, da psicologia, e aí a gente vai discorrer sobre isso. A peça se trata do seguinte: o cenário é uma fazenda, né, onde é composta por vários animais ali, só que dentre todos, né, os componentes ali dos animais que povoam aquela fazenda, existe uma pessoa ali famosíssima, que é um galo. E qual é o nome desse galo? É o Chantecler. Esse galo, ele é o cara. Ele é muito bem quisto por todos os animais. Outros galos, né, invejam ele, né, pela eloquência, né, pelo status que ele tem, né? E não só os galos, assim como as vacas, né, os outros animais, os porcos, os cavalos, todo mundo idolatra ali o Chantecler. Por que eles fazem isso com esse galo? O que esse galo tem de diferente desses outros animais? É que os animais acreditam que o Chantecler faz o sol nascer todas as manhãs, né? Então, quando é lá pelas 3h30, 4 horas da manhã, o Chantecler se levanta, ele vai lá no puleiro ali, ou na cerca, ele estufa o peito ali antes do raiar, e dá aquela cacarejada, aquele cantar ali de romper trombeta, e logo em sequência quem aparece? O sol. E todos os animais da fazenda, eles ficam assim embasbacados, porque eles acreditam que é o cacarejar, o talento, o dom do Chantecler que faz o sol nascer. E o Chantecler, ele vive muito bem com isso, ele gosta desse título, né? Porém, o grande ênfase da peça acontece o seguinte: um dia, por descuido, o Chantecler perdeu a hora, passou do tempo, não levantou no horário que tinha para levantar, para fazer o seu cacarejo, e o sol se pôs da mesma maneira. Quando ele levanta, todo preocupado, ele olha aquele clarão lá fora, e assim que ele sai do galinheiro, ele já vê o murmúrio dos outros animais, aquele buchicho, todo mundo ali sem saber o que está acontecendo, inclusive o Chantecler. E aí o que acontece? Os animais descobrem que o Chantecler não faz o sol nascer coisa nenhuma. Isso não é obra dele, isso não é um dom dele. E aí ele é totalmente desmoralizado pelaquela comunidade de animais naquela fazenda. E o detalhe,
o Chantecler, ele não sabia, tá? Ele não estava vendendo uma mentira aí, ele não sabia que não era ele que fazia o sol nascer. Ele acreditava piamente no coração dele, que era ele, através do seu cacarejar imponente, com o peito estufado ali em cima da cerca, que depois do brado dele é que aparecia o raiar do sol. E aí ele entra numa frustração, ele entra numa bad, assim, num viés de decadência psicológica, emocional. Ele fica desabonado, né, diante dos comentários, dos murmúrios, dos bochichos de todos que compõem aquele cenário. E é isso que aí entra essa complexidade. Então veja bem, talvez você esteja perguntando, tá, Renato, legal a história e tal, mas o que isso tem a ver comigo, né? O que isso vai se assemelhar em alguma área da minha vida? O que acontece é o seguinte: muitos de nós, por muitas vezes, acreditávamos que éramos o nosso senhor do nosso casamento. Eu era o grande gerente lá na empresa onde eu trabalhava. Era eu que fazia os números acontecer. Era eu que fazia minha mulher feliz. Era eu que fazia os meus filhos prosperarem, estudarem. Era eu o amigo realizador de todos os eventos, de todos os churrascos. Eu era o vizinho que organizava e assim por diante, por diante. E quando eu vivencio uma tragédia, quando eu durmo nessa passagem, quando eu não consigo acordar a tempo ou enxergar aquilo que está acontecendo, que eu não sou o único a cantar de galo, já viu essa expressão? Esse cara está cantando de galo, né? E aí é onde vem desabonando toda a autoestima, como eu posso colocar, firmeza, né? Propriedade que eu tinha sobre a minha imagem, e aí eu não consigo me levantar, assim como o Chantecler, no decorrer da peça, ele não consegue ser mais aquela pessoa, ou seja, aquele galo motivado, com uma boa imagem, uma boa autoestima que ele era antes. Então assim, talvez você esteja vivenciando isso. Você saiu do seu casamento, você saiu daquela empresa, os teus filhos, através dessa dormida que você deu, seja lá achar que o jogo estava ganho, ou você acreditou piamente que você era o único que fazia aquele tal gênero, tal coisa acontecer na vida, e isso não é mais realidade sua. Tem outro cantando de galo no seu lugar. A sua esposa, o seu marido, arrumou outra pessoa que está fazendo o sol dela nascer e está sendo motivo de admiração por voltar à luz dentro daquele ambiente que outrora era radiante, mas num dado momento, quando o meu sono, pela minha displicência, talvez pelo meu orgulho, pela minha prepotência, de achar que eu era o único provedor, de achar que eu era o único cara responsável a fazer determinada coisa acontecer, seja lá onde eu perambulei por esses tempos. E o grande lance, que não é a peça encerrar aí e a gente desiste desse cara, esse cara não serve mais nada. Não! É por isso que eu estou aqui para falar, aonde que nasce um complexo. E talvez você tenha sido, nos últimos anos, nos últimos tempos, eu não sei qual que é a tua realidade, uma pessoa que vem vivenciando uma mediocridade, vem vivendo abaixo da média. E você era um homem, você era uma mulher que assim, tudo que você colocava a tua mão, tudo que você empreitava em fazer, você prosperava, você multiplicava. Você tinha um dom de trazer a atenção para dentro da sua realidade, para dentro do seu pensamento, da sua palavra, da sua ideologia. Só que você parou de buscar, não é que você era uma pessoa mentirosa, talvez você acreditava que você era o único. Quantos casamentos, quantas amizades, quantos funcionários, eles pedem a conta por uma insatisfação, chega para o patrão ou chega para a esposa, você vai ver o que vai acontecer com você quando eu sair daqui. Sem mim você não é ninguém. Sem mim o sol não nasce nessa casa, não nasce nessa empresa, não nasce nessa amizade. Eu já tolerei, e assim por diante, inúmeras e infindas discussões sem base, sem fundamento, aí vira trocação, vira MMA de emoções, e a ideia não é essa. E aí sabe o que passa a acontecer?
Existe um triângulo que ele é utilizado numa consciência, vamos dizer assim, numa filosofia, melhor dizendo, universal, chamado triângulo da auto-obsessão. E esse triângulo da auto-obsessão, ele nos arremete ao passado, ao presente e ao futuro. E uma pessoa que vivenciou na sua vida, ou esteja vivenciando, esse momento que o Chantecler passa, essa complexidade, esse complexo de Chantecler, acreditar que eu sou Deus, né? Por isso que a psicologia chama também de complexo de Deus, e descobre que não era nada disso. Aí a pessoa olha para o passado dela, você sabe o que ela sente? Ressentimento. Ela fica ressentida, porque ela não tem mais aquele status, ela não tem mais aquela governância, ela não tem mais aquela autoridade. Ela se sente culpada por muitas vezes, por não ter observado, por não ter enxergado antes, que ela não era a única pessoa a cantar de galo ou capaz de fazer o sol nascer. Não tem uma letra de música, eu acho que é de Legião Urbana, né? Muito bem escrita por Renato Russo, que eu sou fã, que diz: o sol nasce para todos, só não sabe quem não quer, quando o sol bater. Eu sei, eu sou péssimo cantando, mas só para servir de exemplo, né? O sol nasce para todos, independente da sua condição, do seu status. Você acha que é o seu dinheiro que sustenta os seus relacionamentos, né? A tua postura diante da tua igreja, da tua comunidade, não sei onde você participa, porque você é faixa preta, né? A vida passa muito rápido, e aí eu não consigo me encontrar mais. Eu olho para esse passado que não é tão distante, às vezes é recente, ou talvez para você já aconteceu faz anos, você não consegue se colocar de novo, você não consegue se posicionar, porque vive remoendo, vive ressentindo. Pensa numa pessoa triste, pensa numa pessoa infeliz, depressiva, que está vivendo caos emocional. É uma pessoa que está vivendo no passado, aquilo que ela já foi, aquilo que ela já teve, aquilo que ela já representou. Ela vive contando histórias de um dia eu fui, um dia eu viajei, um dia eu conheci, um dia eu fiz, e não está fazendo mais nada. Ela virou improdutiva. Está ficando claro para você? E esse Chantecler não sai dela. Ela se sente incapaz nesse momento. E consequentemente, se ela olha para o passado dela, com esse remorso, com essa mágoa, com esse ressentimento e essa culpa que não serve para nada. Para que serve culpa? É um saco de bosta que fica tu carregando dia após dia, só fedendo. As pessoas não aguentam mais esse assunto. E não adianta, às vezes, vir um pastor, vir um padre, vir um especialista motivacional, um coach, um mestre da PNL e falar para você: você não é isso. Se essa pessoa não se permite reconhecer que aquilo foi um momento da vida dela. Só que aquele momento já passou. E sabe qual é o problema da dor, do sofrimento? A gente cair além de um complexo de inferioridade, a gente cai numa vitimização, numa autopiedade, uma autocomiseração. O que é autopiedade? É eu sentir pena de mim mesmo diante das pessoas, diante da minha família. Tadinho de mim, eu fui fracassado, agora vocês têm que olhar comigo com mais jeito, com mais cuidado. Olha, não fala com ele não, porque ele está triste, ele está depressivo. Isso não funciona. Isso só reforça o sentimento que a pessoa está dentro dela. E um grande problema é que uma pessoa que está vivendo isso, às vezes ela não quer ser ajudada, porque o problema dela abraça ela de tal maneira que ela não tem a necessidade de fazer mais nada, como se ela tivesse cumprido a parte que lhe cabe com o mundo, com as pessoas, com a família, com a empresa, com os filhos, com os amigos, por diante. E fica uma pessoa chata pra caramba,
Você toca 2, 3 palavras com ela em outro assunto, quando você vê, ela já migrou para aquele assunto, daquilo que ela já foi, daquilo que ela já teve, daquilo que ela já conquistou. Aí você a pessoa vira poça d'água. As pessoas veem você na rua, vê num evento, num casamento, num churrasco em família, as pessoas cortam o caminho, se desviam, porque se te fizer a pergunta, como é que você está? Ela vai ouvir a mesma história. E esse ressentimento, ele vai crescendo, essa linha cognitiva, dessa bad, dessa deprê, ela só vai sendo reforçada cada vez mais. Não é uma linha tênue, que é fácil de ser rompida, muito pelo contrário. E aí ela agora, o que ela vai fazer? Se ela olha para o passado dela dessa maneira, o que ela sente em relação ao presente dela? Raiva. Por que ela sente raiva? Porque uma pessoa que vive no passado, ela não está construindo nem o futuro e nem o presente. E os dias vão se passando, a situação continua a mesma, o fracasso, a decepção, a limitação, a dificuldade, a escassez, o divórcio, o desemprego, a conta bancária negativa, vai ficando cada vez mais intenso aquilo dentro dela, e ela vai criando uma raiva. E a questão aqui que essa raiva é difícil de ser canalizada para um processo da programação para o bem. E nos próximos vídeos eu vou explicar como é que a gente sai disso, mas hoje o tema aqui é complexidade. E essa raiva vai minando, vai anulando essa pessoa. E aí ela deixa de contemplar a melhor dádiva, o melhor presente, que é o dia de hoje. Por isso que chama presente. Ah, Renato, as palavras são bonitas, mas a realidade é outra. Eu sei disso. Quem é que nunca sentiu raiva? E talvez para o Chantecler a raiva dele, teria sido maior ainda, porque ele ia dormir e à noite eu acho que dava um momento de calmaria, mas quando ele acordava, o sol dava um indicativo para ele que ele não era nada, que ele nunca foi a única pessoa responsável por fazer o sol nascer. E algumas pessoas estão vivendo dessa maneira. Quando vê o raiar do sol, fala: puta que pariu, mais um dia, que merda, que bosta, como é que eu vou fazer? E aí ela fica consequentemente, de que maneira? Ressentimento do passado, raiva do presente. E ela olha para o futuro de que maneira? Com medo. Por que ela olha com medo? De as coisas não mudarem. Porque ela pega a realidade que ela está vivendo nesse momento e ela projeta isso no amanhã, na semana que vem, no mês que vem, por décadas e décadas, e não muda essa realidade. Porque o passado dela, todos os dias, bate na porta dela, quando o sol nasce e fala: bom dia, eu sou o seu passado. Aí essa pessoa, às vezes ela tem alguns starts, alguns lampejos de esperança, mas ela não consegue, porque ela está lá ainda, pensando no que os outros estão falando. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você: ninguém está nem aí para os seus problemas. Como diria aquele texto de Shakespeare, o Menestrel, o mundo não para você consertar as migalhas que está o seu coração. Faz sentido aí para você? A vida continua, a fila segue, a fila anda, é vida que segue, Então esse triângulo da autoobsessão, ele é simples: passado, presente e futuro. Ressentimento do passado, raiva do presente e medo do futuro. Por isso que você não empreende mais. Por isso que você tem medo de entrar em uma nova relação, se lançar num novo transição de carreira ou num novo trabalho, porque você se sente inútil, porque aquela voz diz para você
que não é você que faz o sol nascer. Quantos relacionamentos, quantas empresas, por causa da mudança, era agrícola, era industrial e agora era da informação, que a velocidade, empresas que faturavam milhões, desapareceram. Empregos sumiram do planeta. E você talvez fazia parte dessa demanda. Talvez há 10, 15, 20 anos atrás, ouso dizer, você lançou um negócio revolucionário. Você, sei lá, como autônomo, você comprou um aparelho de replicar, de duplicar DVD e vendia, e as pessoas compravam de você, mas ninguém faz mais isso. Você acreditava que aquilo ali fazia o sol nascer e assim por diante, você não consegue ser a mesma pessoa. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que mais me chateia? Eu vou completar agora, no segundo semestre, 18 anos que eu trabalho com terapia holística. Nesses anos todos eu tive que fazer muitos recomeços na minha vida, mudar muito a minha visão. Eu já fui um Chantecler, e é um processo muito doloroso, mas crescer faz doer. Crescer faz doer. Veja você, eu vi um tempo atrás, eu não me lembro o nome do livro, enfim, que um alpinista, ele subiu no topo de uma montanha. Imagine a vista lá de cima, Você já subiu num lugar alto, fantástico, Se sente no topo do mundo, enfim. E ele observou uma coisa, que lá no alto da montanha não existe vida vegetativa. Você não vê uma árvore lá em cima. Por causa da temperatura, o rarefeito, aquela coisa toda. Mas ele olhou para baixo e ele percebeu uma coisa, ele viu um vale lá, todo verde, todo bonito. E ele tirou a seguinte conclusão, que todo crescimento, ele vem do vale. Não é eu te colocando no alto que vai fazer você florescer, você vai morrer lá em cima. Então, para eu estar lá em cima, eu tenho que começar por baixo. E começar por baixo não é você que foi dono de posto de gasolina e hoje vai ter que ser o frentista. Não, essa não é a ideia, porque você já tem o conhecimento, você já tem a experiência. Esse não fecha a conta. Todo o crescimento vem do vale, todo o reconhecimento, o florescer. Olha para baixo um pouco, quebra teu orgulho. Enquanto você não admitir quem você é, ou a condição que você está, você não vai mudar. A arrogância, a prepotência, lembra lá no começo? Eu já fui, eu já fiz, eu já conquistei, está aí agora. Ou quando você se torna aquela pessoa especialista em contar testemunho dos outros. Não, porque eu tenho um primo que passou em Harvard. Eu tenho um cunhado que tem um cargo executivo em determinada multinacional. Não. Qual é o testemunho que você tem dado? No meu curso, eu ensino como romper, como quebrar, desbloquear essas complexidades, complexos de inferioridade. Renato, eu não consigo chegar numa garota. O Chantecler aqui é só a ponta do iceberg. Muitas pessoas com um potencial incrível, estão vivendo abaixo da média. Eu sou um cara que gosto muito da etimologia das palavras,
E eu fui pesquisar o significado da palavra medíocre. Medíocre significa medius ocre. Da onde vem essa palavra? Nos primórdios, as pessoas quando iam escalar uma montanha, olha aí que legal, né? Elas pegavam os recursos que tinham e começavam a escalar. E algumas pessoas paravam no meio do caminho, né? Ou na pedra do meio, como é conhecido também. E aí elas desistiam, elas não continuavam a escalada. É por isso que elas eram chamadas de medíocre, a pedra do meio. Ela nunca consegue. É você que está morando perto do sucesso. É você que está morando perto de um casamento bem sucedido. É você que está morando perto de uma empresa. Mas você nunca está lá. Há muitos anos atrás eu ouvi de uma pessoa. Ela me disse que o sucesso para mim era que nem chupar bala com papel. Aquilo me deixou enfurecido, me deixou irado, com uma raiva. Depois eu baixei a minha bola, tirei esse Chantecler de dentro de mim e percebi que ela não estava errada. Doeu? Doeu. Mas crescer faz doer. E eu sei que está doendo. Mas quer saber de uma coisa? A dor, ela é inevitável. Todo mundo, nós somos seres humanos. Mas o sofrimento é opcional. Mesmo doendo, você acorda de manhã e vai fazer o que você tem que fazer. Mesmo doendo, você levanta da cama, coloca seu tênis de caminhar e vai dar uma caminhada. Mesmo doendo, você sai do WhatsApp, você sai da rede social e vai buscar algo que me interessa, como é o meu papo que eu quero com você aqui agora. Você poderia estar em qualquer lugar, vendo foto de roupa, de animal, de bichinho, de cachorro, no Instagram, no Facebook, seja lá onde for. Você tem que buscar conhecimento. Renato, mas eu não consigo, eu sei. Ô Chantecler. Mas eu tenho várias ferramentas para te entregar. Muitas informações, um pouco de conhecimento baseado na minha história e baseado em tudo que eu estudei nesses últimos anos. Mas para isso, eu preciso que você esteja disposta a renunciar a isso que você está vivendo. Solta esse problema. Já reparou quando você segura uma corda com muita força, ela machuca mais a sua mão? E quando você solta, você sente aquele alívio. Solta essa corda. Solta essa corda. E a gente tem que prestar muita atenção que um complexo às vezes pode se tornar numa coisa muito mais grave. O suicídio, por exemplo, que eu falo isso em outros vídeos e outros temas, né? Mas o tema aqui é complexo de Chantecler. As pessoas que foram em dado momento alguma coisa e agora o mundo desabou, ela acordou, passou da hora, passou do tempo, e quando ela abriu os olhos, ela não era mais nada daquilo que um dia ela já foi. Por quê? Ela está frustrada, ressentida, com raiva e um medo tremendo do futuro. É um curso muito sério, onde eu trato que talvez para você, parece que o problema dos outros é sempre menor do que o meu, né? Eu tenho vários e vários, inúmeros testemunhos de pessoas que estavam vivendo nessa pedra média, né? Essa mediocridade. E eu quero te ajudar. E eu estou aqui para isso. Você sabe qual que é a coisa melhor da vida? O que motiva uma pessoa? Só uma pincelada para você, tá? As pessoas de hoje estão felizes e contentes pelaquilo que elas estão fazendo e vão fazer. Você já escolheu tantas coisas ruins na sua vida, relacionamentos desastrosos, empreendimentos que não deram certo, empregos onde você trabalhava por um salário medíocre. Você precisa agora se posicionar, aceitar que esse momento que você está vivendo é só uma fase. Você não é o seu saldo bancário, você não é o seu aluguel, você não é o seu divórcio.
Para de olhar para o passado. Já reparou que o para-brisa de um carro, de um veículo, é muito maior do que um retrovisor? Porque as coisas que estão à nossa frente, aquilo que está por vir, é muito maior e muito mais importante do que aquilo que já se passaram. O passado, o retrovisor ali, só para você dar uma olhadinha, para você saber para onde você não precisa voltar mais. Você já fez um monte de escolha errada e continua fazendo. Se você pode e hoje deve tomar uma decisão, entre tantas escolhas que você já fez, escolha ser feliz. Escolha ser feliz. Eu sei que é difícil para você, eu sei que está complicado, mas essa terapia, essa série de atendimentos que eu faço há muitos anos, tem restaurado emoções, onde eu via uma complexidade de um abismo imenso, total, um vazio, onde pessoas já estavam querendo acabar com as suas próprias vidas. Mas o que eu estou buscando aqui não são curiosos. Eu quero compromisso. Pessoas comprometidas e dá um basta. Chega, eu não sou mais a vítima. Cansei de ser o Chantecler. Galera, entendi, você fez, você apavorou, você foi o cara, você foi a mina daquela época, mas agora já era, passou. Está na hora de mudar um pouco. Talvez até hoje, onde você passa, as pessoas falam, esse cara já foi isso. Quantos testemunhos, numa experiência ali no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, onde fica concentrado muitos moradores de rua, com vários tipos de dependência. Quantas vezes eu ouvi ali histórias de um lojista que conhecia um morador que estava ali e dizia, tá vendo aquele cara ali? Aquele cara já foi tal coisa. Você já ouviu esses testemunhos? Tá vendo aquela senhora ali? Ela já foi dona de uma rede de escola. Tá vendo aquele homem ali, aquele cara ali? Ele foi o maior vendedor aqui do estado, da cidade de São Paulo. Porque o Chantecler ainda habita nele, esses complexos habitam, são pessoas mal resolvidas, que têm um potencial imenso. Num dado momento, era uma moeda de ouro que todos gostariam de ver, de ter na mão e ter como posse. Mas essa moeda de ouro caiu no fundo do oceano. E não é porque ela está lá no fundo do oceano que ela perdeu o seu valor, mas ela não está sendo vista. Veja bem, você está preparado para essa mudança? Uma das hashtags que eu mais uso na minha rede social é: posso te ajudar? Se a pessoa falar não, meu coração fica triste, mas eu sigo o meu caminho. Mas quando ela diz: Renato, eu quero que você me ajude, cara, aí nesse momento você ganhou o coração. Aí não tem para ninguém. A sua ascensão, olha, chega a me dar uma coisa, mas eu preciso do seu compromisso. A gente vai se ver no próximo evento. Eu vou anunciar quando vai ser os próximos vídeos, mas todos os dias lá no meu Instagram ou na minha página do Face, eu coloco ali um videozinho curtinho ali para te chamar para alguns temas mais intensos, tá bom? Beijo no teu coração, Deus te abençoe e preste atenção, os nossos melhores dias estão na nossa frente. Sim, a vida é boa. Tchau, fui!